Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física do PAS. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Vamos para a resolução dessa prova aqui do subprograma de 2019, primeira etapa. A disposição bidimensional das forças de um modelo na posição do discóbolo é ilustrada na figura a seguir, em que PA é igual a 780 newtons, é o peso do atleta, que segura um disco de peso igual a 20 newtons. Só para contextualizar, aqui tinha um trecho de texto antes que eu não coloquei porque ele não é relevante para a gente resolver a questão, beleza? E nesse texto ele explica o que é o discóbolo, que é essa estátua aqui segurando um disco, né? Nessa posição aqui, ó, que ele colocou só a linha da silhueta da estátua, beleza? Mas até que ele falou que o peso do atleta que segura o disco é de 780 newtons e o peso do disco em si é 20 newtons, que está a posição do braço dele. Vamos continuar. O centro de massa do atleta está alinhado com o ombro e o braço se estende por 0,7 metros até o centro do disco, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então você tem aqui, ó, o centro de massa e o ombro está alinhado com esse centro de massa, tá vendo? Então eles estão sobre uma mesma linha. Então quando eu quiser, por exemplo, a distância dessa força até o eixo de rotação do corpo, a gente vai precisar entender que está alinhado, então eu posso pegar daqui para lá. Os pés do atleta se apoiam sobre os pontos P1 e P2, que distam respectivamente 0,6 metros e 0,2 metros da projeção do centro de massa. E, nesses pontos, há as reações R1 e R2. Então, R1 e R2 são as reações sobre os pés dele. Aqui, no caso, é a força normal que ele colocou, né, separado, uma parte dela em cada pé, porque a gente tem que levar em conta nessa questão o torque. Então, a distância de onde a força é aplicada até o centro de massa é importante. No caso aqui, o braço, né? Então, por isso a gente tem que colocar separado. Mas ele não deu valores, eu não sei o valor do P1 nem do... do R1 nem do R2. P1 e P2 são pontos onde a força é aplicada. Então, não é força, não é nada. Só pode ignorar isso, tá? São o nome dos pontos onde a força foi aplicada. As forças são R1 e R2. Tendo como referência os textos anteriores e assumindo 12 sobre 7 como valor aproximado para raiz de 3, e considerando que o modelo na posição do discóbolo seja uma situação ideal de equilíbrio, diga os itens e tal. Item 68. No modelo apresentado, o módulo do torque gerado pelo disco sobre o ombro do atleta tem valor igual a 12 newtons vezes metro. Então, olha só, eu tenho aqui o ponto A, que é o ombro, né? O eixo de rotação do ombro, e aqui eu tenho uma distância de 0,7 metros até onde vai ser aplicada a força. Só que essa força, ela não está perpendicular a esse meu eixo aqui, ó, de rotação. Então, o que que eu tenho que fazer? Ou eu decomponho a força, ou eu vou calcular o braço de alavanca aqui, ou simplesmente braço. Como que eu faço isso? Eu vou traçar um prolongamento dessa minha força aqui, ó, uma reta paralela a ele. E aqui eu vou traçar uma reta paralela a essa, só que passando em cima do eixo, e vou ver qual é a distância entre as duas. Essa distância D vai ser o meu braço, ok? Aqui você percebe que foi formado um triângulozinho retângulo, ó. Então eu tenho a hipotenusa valendo 0,7 e um ângulo de 30 graus, e o que eu quero calcular é o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. O cateto adjacente, eu vou pegar aqui o cosseno de 30, é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o meu D vai ser 0,7 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e a questão pediu para considerar raiz de 3 igual a 12 sobre 7. Então, vou botar assim, 0,7 vezes 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é desse 2 aqui, ó, embaixo do raiz de 3, ok? Eu só separei aqui, escrevi separado. E aqui o raiz de 3, eu vou colocar logo 12 sobre 7. Eu fiz assim que fica melhor para visualizar aqui. Agora a gente simplifica, ó, 0,7 dividido por 7 dá 0,1. 12 por 2 dá 6. E 0,1 vezes 6 dá 0,6 metros. Esse é o braço que eu vou colocar na minha fórmula do torque. Torque é força vezes distância, ou braço, né? Força é 20. O braço a gente acabou de calcular ali, 0,6. 20 vezes 0,6 dá 12. 12 newtons vezes metro. Né? Para o caso aqui, vocês
nessa prova não vão ter calculadora, então eu vou botar 20 vezes 0,6 é 6 sobre 10. Aí você, ó, 2 vezes 6, 12, né? Então tem que ter as manhas aí, fazer a conta rapidinho e sem muito sofrimento. Então o item está correto, porque ele afirmou exatamente isso, né? Que torque ia ser 12 newton vezes metro. Questão 69. Considerando-se o sistema homogêneo e a aceleração da gravidade uniforme no modelo apresentado, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Correto. Olha só, o centro de massa ele vai depender da distribuição de massa do corpo. Então, se a distribuição for uniforme, o centro de massa fica no centro geométrico desse corpo. Um quadrado é no centro do quadrado, um círculo assim por diante. Esfera, qualquer formato vai ser no centro geométrico. E o centro de gravidade, ele depende da aceleração da gravidade. Se ela for uniforme em todo o corpo, ele também vai estar no centro de massa do corpo. No caso, em todos os corpos que estão nas proximidades da superfície da Terra, a aceleração da gravidade vai ser constante, porque ela depende justamente da distância que o corpo se encontra do centro da Terra. Então, para corpos muito grandes, né, numa altura muito alta, você pode considerar que mais embaixo a aceleração da gravidade é menor e mais em cima é menor. Mas um prédio não muito alto, pessoas, né, carros, esse objeto aí da questão, por exemplo, todos eles não têm uma altura suficiente para eu dizer que no topo a aceleração da gravidade é menor do que na base. É basicamente, é aproximadamente uniforme por todo o corpo, tá? Então, o item está correto, é mais teórico mesmo, era você só saber essa teoria, não tem muito o que analisar. Questão 72. Calcule em newtons o módulo da força R2 representado no modelo apresentado. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final, caso exista. Então, olha só, gente, o que a gente vai pensar aqui, ó? Eu tenho nesse corpo 4 forças atuando. Para ele estar em equilíbrio, eu preciso que o somatório das forças seja igual a zero, ou também aqui no caso eu posso dizer que as forças que apontam para baixo, somadas, tem que ser em módulo igual às forças que apontam para cima, somadas também. Então, P1 mais P2 vai ser igual ao 780 mais 20, né? Então, isso está tranquilo. Só que uma outra condição para o equilíbrio é que o somatório dos torques também sejam zero. O torque, lembrando, é força vezes braço. Então, se eu pegar essa centro de massa aqui, ó, o que eu tenho? O P2 vai estar à direita dele, né? Eu tenho a distância que é exatamente esse 0,2 aqui que a questão me deu. Então, quando eu aplico essa força aqui, ó, a tendência é o corpo girar nesse sentido, né? No sentido anti-horário, beleza? Tá aqui o centro de massa, pensa assim, ó, objeto qualquer, tá aqui o centro de massa. Se eu aplicar a força do lado de cá, ele vai girar num sentido. Se eu aplicar de cá, ele vai girar no outro, né? Já por cima, né? Se eu aplicar aqui, ele gira assim. Então, é só você pensar nisso aqui, ó. Tem o centro de massa e onde eu tô aplicando a força, para onde ele vai rodar. Então, nesse caso, tá aqui o centro de massa, eu estou aplicando a força aqui, ele vai rodar nesse sentido. O peso, então vamos falar primeiro aqui, ó, o PD, mesma coisa, ó. Caso para gerar torque, tem que ser a componente aqui perpendicular a esse eixo aqui, ó. Mas aí, como ele tem uma certa distância do centro de massa, também vai rodar nesse sentido anti-horário. E o P1, se você imaginar do mesmo jeito aqui, ó, ele tá aqui, eu vou aplicar para cima, ele vai fazer o corpo girar no sentido horário. Então, esse P1 aqui é o meu do contra, tá? Eu vou adotar o torque desse positivo e desse negativo. E o peso? O peso não gera torque por quê? Qual é a distância dele para o centro de massa? Zero. Ele está aplicado em cima, né? Então o braço aqui do peso é zero, então ele não vai gerar torque. O torque dele é zero também, beleza? Então vamos aplicar isso tudo que eu falei agora, ó. A força resultante igual a zero, eu posso concluir que R1 mais R2 é igual ao 780 mais 20. Para adiantar aqui, eu vou pôr 800 logo, ter menos etapas, beleza? Deixa eu só arrumar esse R aqui que eu achei ele muito horrível. Beleza. E aí aqui, ó, qual que é o torque gerado pelo R1? Vai ser negativo, que eu falei, né? Eu vou adotar ele como negativo. Então, eu vou pôr menos, aí a distância que é 0,6, então vai ser menos 0,6 R1. O torque gerado pelo R2 é positivo, então mais 0,2 R2. E o gerado pelo PD é positivo e a gente já calculou no item anterior, que deu 12. Só vou colocar aqui mais 12. E o somatório deles tem que dar zero, né? Eu posso jogar esse 12 para lá negativo, e aí eu vou ter aqui um sistema de equações. Para ficar mais clean, eu vou copiar só essa equação e essa, do jeito que está aqui, ó, que vai ficar uma ordem legal. Só que eu vou limpar todo o resto da tela, senão fica muito
poluído e pouco espaço. Eu quero essa questão dar bastante atenção para ela. Apagar, eu tinha aqui R1, R2, eu vou pôr um espacinho aqui, vocês vão ver por quê. Igual a 800, que menos 0,6 R1 mais 0,2 R2 era igual a menos 12. Foram essas equações que eu tinha. Vou fazer um sisteminha aqui, ó. Eu vou usar o método da soma. E como eu quero calcular o R2, que foi o que a questão me pediu, eu vou tentar sumir logo com R1. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar a equação de cima toda por 0,6. Então vai ficar R1 vezes 0,6 dá 0,6 R1. R2 vezes 0,6, 0,6 R2. E 800 vezes 0,6 vai dar 480. Como que eu fiz essa conta? Pensando novamente aqui, não ter uma calculadora na hora. 800 vezes 0,6. É a mesma coisa que 800 vezes 6 sobre 10. Corto zeros. 80 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Então, 6 vezes 80, 480. Beleza? Então, cálculozinhos aqui, ó, mentalmente e fácil, fácil. E agora eu vou somar essas equações. Então, quando eu fizer 0,6R1 menos 0,6R1, vai dar 0. Então, vou só cortar aqui. 0,6R2 mais 0,2R2 dá 0,8R2. E 480 menos 12 vai dar 468. R2 é igual a 468 dividido por 0,8. Beleza. 468 dividido por 0,8 vai dar 585 newton, que é força, né? E essa é a nossa resposta. Beleza? Então, envolveu aqui sisteminha de equações, mas basicamente para física o que é importante? Lembrar que para o corpo estar em equilíbrio, não basta que o somatório das forças seja zero. Dependendo do caso, basta, mas nesse caso aqui não. O somatório das forças tem que ser zero e o somatório dos torques tem que ser zero também, tá? Se todas as forças forem aplicadas no centro de massa, automaticamente os torques já são zero, você não precisa se preocupar. Mas no caso aqui não foi, eu tinha um centro de massa e forças aplicadas a uma certa distância dele, então a gente teve que considerar, beleza? Então, o que a gente vai marcar no gabarito é, você tem lá centenas, dezenas, unidades, né? Centenas, você vai marcar a bolinha do 5, dezenas do 8, unidades do 5. A figura a seguir ilustra um grupo de trabalhadores puxando um bloco de massa igual a 2.100 kg na subida de uma rampa com 30 graus de inclinação. Se o bloco for solto, ele permanece estático em equilíbrio na iminência do movimento. A altura H é igual a 10 metros e, nessa situação, o coeficiente de atrito dinâmico é metade do coeficiente de atrito estático. Então, o μ dinâmico é metade do μ estático. Ok. Com referência ao texto apresentado e à situação descrita, julgue os itens que seguem considerando 9,8 metros por segundo ao quadrado como o valor da aceleração da gravidade. Ixi, 9,8 vai dar ruim, hein? Vai não, calma. Na situação apresentada, a força de atrito é conservativa. Errado. Força de atrito nunca é conservativa, tá, gente? Força de atrito é dissipativa. O que isso quer dizer? Se eu puxar o bloco subindo aqui, ó, força de atrito vai atrapalhar, eu vou perder energia por causa dela. E quando o bloco descer, ela também vai atrapalhar, né? Ela vai tirar a energia do bloco. Então, ela não é conservativa, ela é dissipativa. Item 74. A partir das informações apresentadas, infere-se que na rampa, o coeficiente de atrito dinâmico é igual a raiz de 3 sobre 6. Gente, o coeficiente de atrito estático máximo pode ser calculado como a tangente do ângulo θ. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Só que ele não quer o atrito estático, ele quer o dinâmico. E o dinâmico é metade disso. Então, o μ dinâmico vai ser 1 sobre 2 vezes o estático, que é raiz de 3 sobre 3. 2 vezes 3 dá 6 ali embaixo. 6 está corretinho. Beleza? Então lembra disso aqui, ó. O μ estático máximo pode ser calculado como a tangente do θ. E tem como deduzir, mostrar a dedução, né? Mas eu acho que não é o caso, tá? Item 75. Para iniciar o movimento de subida do bloco na rampa, os trabalhadores deverão aplicar no bloco uma força superior a 10 à quarta newton. Vamos limpar a tela aqui, passe de imagem. Então, olha só, para eles iniciarem o movimento de subida, o que tem que acontecer? Eu tenho para cá o Px, que é a componente do peso paralela ao plano, né? Esse Px a gente calcula como P seno de θ, plano inclinado, beleza? Só que para cá também nós temos a força de atrito, porque se o bloco escorrega para cima, eu tenho um atrito dinâmico aqui, né? E ele chamou de dinâmico isso. E para cima eu tenho a tração na corda, que é a força que eles vão fazer. Ele pergunta se a tração na corda, se eles devem aplicar uma força superior a 10 à quarta. Então a força vai ser a tração, isso vai ser igual a Px mais força de atrito. O Px vai ser P seno de 30 e o atrito vai ser
o mi, que é a tangente de 30, né? Eu vou pôr seno. Vamos fazer passo a passo? Pensando aqui em todo mundo compreender, tá? O ideal é que a gente faça o mais rápido possível, mas como que é para vocês entenderem, né? Ó, o px vai ser P seno θ, plano inclinado. E o peso é massa vezes gravidade, 2.100 vezes o 9,8. E a força de atrito é μ vezes a normal. A gente calculou agorinha mesmo esse valor de μ, né? A força de atrito vai ficar... O μ tinha dado raiz de 3 sobre 6, né? A normal é P cosseno θ. Por quê? Só lembrando aqui, ó. Normal vai ser igual ao PY, né? Os dois têm que se anular. Então, em módulo, o módulo da normal é igual ao módulo do PY. E se o PX é P seno θ, o PY é P cosseno θ. Θ é esse ângulo aqui sempre do plano com a horizontal, beleza? E aí esse P cosseno θ vai ser o quê? Na verdade aqui, o que eu posso fazer? Olha só. Ao invés de pôr o valor que eu calculei, olha que sacada boa. O μ não é a tangente, que é seno sobre cosseno, que eu vou só me poupar de fazer alguns cálculos, tá? μ vezes a normal. A normal é P vezes cosseno θ. Aí olha aqui, ó, cosseno. E aí o φ vai ser P seno θ também, ó lá, igual ao Px. Então, quando eu for fazer aquela soma ali, ó, tração vai ser igual a Px mais φ. Px é P seno θ e o φ também é P seno θ. Então, P vezes seno θ mais ele mesmo dá 2 vezes P seno de θ. E aqui agora é só jogar os valores. Claro que eu podia ter feito isso de forma mais rápida, mais direta, mas eu estou tentando mostrar o passo a passo para todo mundo entender, né? Aí dependendo de o quanto você tem habilidade aqui algébrica, você consegue fazer isso mais rápido ou não. Mas é uma questão que de cara ela vai realmente levar um tempinho para a gente fazer. E agora substituindo os valores, eu tenho que T é igual 2 vezes o peso vai ser a massa vezes a gravidade. Aí ele falou que o G vale 9,8. Só que ele me pediu aqui, ó, se vai ser superior a 10 a quarta ou não. Então vou aqui, ó, vou arredondar esse 9,8 para o 10 para facilitar a nossa conta. E o seno de θ, sendo que o θ é 30 graus, seno de 30 é 1 sobre 2. Simplificar, o T vai ser 2.100 vezes 10, é só colocar um zero. Vou colocar na ordem de grandeza aqui, ó, 10 a quarta para comparar com o que ele me pediu ali. Então, vão dar 1, 2, 3, 4 casas, 2,1 vezes 10 a quarta. Mudar esse 10 para 9,8 não faz esse 2,1, né? E lá para menos do que 1 não vai acontecer. Então, é maior do que 10 a quarta? É maior, tá correto. Vamos apagar aqui para ir para o item 76. Item 76. Até que o bloco atinja o ponto mais alto da rampa, o trabalho realizado pelo atrito será inferior a 9 vezes 10 a quarta. Para calcular o trabalho do atrito, eu vou saber a distância, eu vou ter que saber a distância que o bloco percorreu enquanto sofria a ação dessa força de atrito, ou seja, e detalhe, para a força realizar trabalho, ela tem que ser paralela ao deslocamento. Então, eu quero saber não esse H e nem o deslocamento horizontal, eu quero saber esse deslocamento aqui, ó, paralelo à força de atrito, ok? Então, o trabalho da força de atrito vai ser a própria força de atrito vezes esse ΔS aqui. E para calcular ele, se eu tenho H igual a 10 metros e o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto ao 30 e a hipotenusa eu quero descobrir. Então, o seno de 30, botar aqui, vai ser H sobre ΔS. Então, ΔS é 10 sobre seno de 30. Eu vou deixar assim, seno de 30 a gente sabe, beleza? Poderia calcular. Mas eu vou deixar assim porque eu vou cortar um tanto de coisa ali em frente. Se você quiser substituir, não tem problema. E a força de atrito aqui a gente já calculou na questão anterior, então sempre aproveita. No caso, na sua prova, vai estar escrito lá já, né, em algum cantinho, né? Mas aqui a gente fez o quê? O μ, que é a tangente, então é seno sobre cosseno, vezes a normal, que é o peso, vezes cosseno de θ, vezes o ΔS, que é esse 10 sobre seno de θ. E aqui, ó, seno corta e o trabalho vai ser 10P. E o peso é massa vezes gravidade, então é 2.100 vezes 9,8, que eu vou de novo arredondar para 10. Vou pôr 10 para gravidade, tá? Lembrando que é aqui, ó, peso, a massa 2.100, gravidade 10. E aí vai ficar 2.100 vezes 10 mais um zero, vezes 10 mais um zero. Aí ele quer comparar aqui a ordem de grandeza 10 a quarta. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 21 vezes 10 a quarta newton. Ele é inferior a 9 vezes 10 a quarta? De jeito nenhum, tá errado. Aqui é uma questão, ele vai falar dos arquedutos romanos, que nada mais são do que grandes canos, né? Arquedutos, grandes passagens de água ali, onde ele vai. Tem um rio num lugar mais alto, um lago, na verdade,
uma fonte, né, de água, e ele vai pegar esses aquedutos para fazer essa água descer e chegar na cidade lá embaixo. A água sai daqui, vai descer, chegar aqui. O texto só explica isso e a gente vai agora para o item 80. Considerando-se o regime estacionário, se a área da seção transversal de um aqueduto for reduzida à metade, então o fluxo de água também será reduzido à metade. Errado. Fluxo de água aqui, no caso, é sinônimo de vazão. Então, quando eu tenho aqui uma área e essa área é reduzida, o que acontece? A vazão, ela é o volume pelo tempo. Então, é quantos metros cúbicos vão passar por uma seção transversal aqui, ó, a cada segundo. Então, quando eu tenho um espaço grande, há muita água ali. Se eu diminuir o espaço, cabe menos água. O que acontece? A vazão não pode diminuir, porque a água tem que continuar fluindo. Então, se eu diminuir a área, a água tem que passar mais rápido, eu tenho que aumentar a velocidade dela para que a vazão continue constante. Senão, eu não estou no regime estacionário, como ele falou aqui, ó, tá? Então, o item está errado. Regime estacionário, o fluxo vai ser constante. Item 81. Para diminuir a pressão sobre o fundo de um tanque hidrostático, mantendo-se o nível original do fluido, é suficiente aumentar a área da base do tanque. Ó, aqui é uma pegadinha, tá errado. E aí você pensa, pressão é força sobre a área. Se eu aumentar a área, a pressão diminui, correto? Errado. Duas coisas a gente pensar aqui. Primeiro, pela lei de Stevens, a pressão no fundo aqui só vai depender da altura. E como ele falou que a altura é constante, a pressão vai ser constante também e acabou. Acreditar nele, tá. Mas se você estiver pensando, mas por quê, né? Olha só, eu tenho aqui um nível de água, eu vou manter esse nível, só que eu vou aumentar a área da base. Quando eu aumento a área da base, para ter o mesmo nível de água, eu tenho que ter mais água. Então, o peso da água vai ser maior, força aplicada no fundo é maior. Então, eu aumentei a área, mas eu aumentei a força proporcionalmente, de forma que a pressão vai continuar constante. Não vai mudar porque eu mudei a área da base. Ela só mudaria se eu mudasse a altura. Então, tá errado. Por fim, questão 82. Considerando-se que para um duto de 2 metros quadrados de área da seção transversal, a vazão de água seja 1 metro cúbico por segundo. Calcule em joules a energia cinética da massa de água que atravessa a seção do tubo a cada segundo. Após efetuar o cálculo, tal. Então, olha só. A energia cinética vai ser a massa de água vezes a velocidade da água ao quadrado sobre 2. Então, vou precisar saber a massa e a velocidade. Para saber a velocidade, como que eu vou pensar? Aqui tem uma equação mais direta, mas eu vou ensinar um raciocínio aqui para caso alguém não saiba fazer isso. A gente vai deduzir aqui. Eu tenho aqui o meu cano e essa seção transversal tem uma área de 2 metros quadrados. Para passar aqui um volume de 1 metro cúbico, essa água precisa entrar por essa seção transversal e percorrer uma certa distância, e aí eu vou ter um volume, né? O volume vai ser a área dessa base vezes a altura desse cilindro aqui, ó. Porque essa altura também é a distância que a água percorreu em 1 segundo, porque eu tenho uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, então a cada segundo passa por essa seção transversal um volume de água de 1 metro cúbico. Então ele tem que percorrer uma certa distância ali, ΔS, de forma que a área da base vezes esse ΔS dê 1, que é o volume, né? Volume, área da base, vezes a altura. O volume é 1 metro cúbico, a área da base é 2, e a altura é o ΔS que eu quero descobrir. ΔS vai ser 1 sobre 2, ou 0,5 metros. Então, em 1 segundo, a água vai ter que andar uma distância de 0,5 metros para ter uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Então, a velocidade é 0,5 metros a cada 1 segundo, já tem aqui, né? 0,5 metros por segundo. Já achei uma coisa que eu queria, que é a velocidade, olha lá. E a massa agora? A densidade da água, ele deu aqui, ó, tá? 1 kg por metro cúbico. Ou 1 não, 1000. Foi mal. 1000 quilos por metro cúbico. Então, se eu passa 1 metro cúbico por segundo, vai passar... Se 1 metro cúbico é 1000 quilos, então vai ser 1000 quilos, eu vou pôr 10 a terceira, por segundo. Então, em 1 segundo, ela vai ter corrido essa distância de 0,5 e vai ter uma massa de 10 a terceira quilogramas. Agora, é só eu substituir aqui. 10 a terceira vezes velocidade é 0,5 ao quadrado sobre 2. 0,5 ao quadrado, as pessoas confundem muito, né? Alguns falam 2,5, 0,0. Então, na dúvida, põe na forma de fração e eleva ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 10 ao quadrado é 100. 25 sobre 100, 0,25. 0,5 vezes 10 a terceira, multiplicar por 1000, né? Eu vou andar 3 casas dessa vírgula aqui. Então, ficar 250 sobre 2, que dá 125 joules. E essa é a sua resposta. Vai marcar lá no gabarito. Você vai ter centena, tem os de 0 a 9, você vai marcar a bolinha do 1. Desenho 2, unidade 5.
E aqui a gente encerra essa prova de 2019, provinha bem trabalhosa, né? Bem trabalhosa, cobrou aqui hidrodinâmica. E é isso, pessoal, espero que tenham aprendido bastante, bons estudos, boa prova e até a próxima. Tchau!